Não foi para o microcrédito que os bancos públicos se perderam. Eles se perderam nos grandes programas onde piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram contra o povo brasileiro. O Estado gasta muito e gasta mal quando você examina os gastos. O Estado que devia ser eficiente, podendo gastar menos, chegou a gastar 45% do PIB. E quando você examina a qualidade dos gastos, você vê que gasta mal. Gasta um plano Marshall por ano com transferência de renda para rentistas. Algo errado em si? Não. Se o governo precisa se endividar, não controla seus próprios gastos, dá aumento generalizado de salários, aposentadorias para quem já tem estabilidade de emprego, já aposentadorias generosas, fabrica desigualdades no sistema previdenciário, transfere renda perversamente e se endivida em bola de neve para financiar isso. Esse governo age como se não existisse amanhã, se endivida e transfere essa renda para frente. O Brasil gasta 100 bilhões de dólares por ano. O Brasil reconstrói uma Europa por ano, que é um plano Marshall. Por isso, o que vamos fazer a respeito? O Banco Central é que manda nos juros, ele é independente. O estoque da dívida está aí, e nós honramos contratos. Você tem que trabalhar no balanço da União, no balanço patrimonial da União. E aí surge uma das nossas secretarias especiais, de privatizações, desinvestimentos, desimobilizações, e o Salim Matar, um empresário de extraordinária qualidade, convocado para o governo, e vem contribuir para esse esforço de ajustamento, de correção de desequilíbrio patrimonial da União. Nós vamos vender ativos, desacelerar a dívida, talvez controlemos nominalmente essas despesas. Se a gente conseguir 2, 3, 4 anos acelerando privatizações, travar esses gastos, eles se dissolvem, porque a economia vai crescer 3, 3,5%. Com mais 3,5%, 4% de inflação, o bolo cresce. Se essas despesas nominalmente são mantidas estáveis 2, 3 anos, isso deixa de ser essa asfixia de recursos para a saúde, para a educação, para a cidadania. E o Brasil deixará de ser o paraíso do rentista e o inferno dos empreendedores. Porque como as despesas estão indexadas, todas, 92%, 93% do orçamento da União está indexado, e indexado as coisas que não são as prioridades da população brasileira, porque estão indexados a generosas aposentadorias futuras, onde a máquina pública tem uma fatia expressiva. Aos excelentes salários, bem acima também do restante da população, onde a máquina pública tem uma fatia expressiva. E o passado, que são esses juros de dívida, que são as digitais de equívocos, de falta de coordenação entre monetária e fiscal, falta de apoio fiscal à tentativa de combate à inflação, combater a inflação expandindo gastos públicos, é um crime contra a geração de emprego, contra a geração de renda e contra as classes desfavorecidas. Daí, transformar o país num paraíso dos rentistas. Se isso falhar, nós temos uma PEC também. Porque essas despesas vão se chocar contra o teto. E você vai ficar fora da Constituição. A lei será quebrada. E aí você tem que escolher. Ou você segura o teto, desindexa, desvincula e desobriga todas as despesas e receitas da União, ou seja, você reabilita a classe política brasileira. Ela tem que sair e lidar com a crise. Ela tem que fazer as escolhas
Hoje ela não faz as escolhas. Hoje a classe política observa e, na verdade, por algo que aconteceu que teve mérito num ponto da história. Nós tivemos 30 anos, 20 anos, durante o regime militar, de gastos em infraestrutura. Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras, gastos com infraestrutura física, máquina, equipamento industrial, instalações. Era natural que uma democracia emergente tentasse se proteger orçamentariamente, carimbando os orçamentos e dizendo saúde e educação, agora é capital humano. Só que isso foi há 30 anos atrás. Será que a classe política já é madura o suficiente para assumir o protagonismo? Para assumir o comando do orçamento da União? Votar mais saúde, mais educação? Pode ser até mais do que está hoje indexado. Mas corta onde? Diminui os subsídios? Não somos uma fábrica de desigualdades? Não temos subsídios, não temos 300 bilhões de desonerações fiscais, de gastos tributários? Não temos isenções? Cortem em algum lugar. E deem os recursos para a saúde e educação. Agora, isso é um pouco à frente se não funcionarem as proposições de reformas. Se elas não funcionarem, você tem que lançar uma PEC dizendo o seguinte: vamos desobrigar, desvincular e desindexar todas as receitas, todas as despesas da União. E se nós fizermos isso, o mais interessante é que não só a classe política se reabilita no sentido de assumir o orçamento nacional, que é a função legítima de uma classe política, porque hoje ela está sob crivo da opinião pública, criticada por quê? Muitos privilégios e poucas atribuições. O resultado dessa eleição foi o quê? Foi um recado em alto e bom som, dizendo o seguinte: os senhores têm muito privilégio e poucas atribuições. Não estão conseguindo ajudar o suficiente o país. Então, isso é uma conclamação, é um pedido de ajuda. Eu estou fazendo um pedido de ajuda. Se a gente aprovar uma reforma importante como essa que está à frente, nós temos aí 10 anos de crescimento à frente garantido. Eu chamaria essa PEC de a PEC do Pacto Federativo. Porque não só você vai assumir o comando dos recursos, você vem a Brasília para votar para onde vão os recursos públicos, como, ao mesmo tempo, nós vamos descentralizar esses recursos públicos para estados e municípios, que é o princípio federativo. Então, eu acho que realmente a classe política dá um passo à frente e reassume. E, curiosamente, havia um certo receio durante a campanha, como seria um governo do capitão, e o capitão, na verdade, pode ser o caminho da reabilitação da classe política, assumindo o comando orçamentário, assumindo o ônus e bônus da distribuição dos recursos orçamentários e descendo com esses recursos à base, que está nos estados e municípios, daí a ideia do Pacto Federativo. Isso tudo está encaixado no programa. O primeiro pilar, eu disse, é a reforma da Previdência. O segundo pilar são as privatizações aceleradas. O terceiro pilar, Marcos Cintra, a simplificação, redução e eliminação de impostos. O Marcos tem um programa, inclusive, onde você vai pegar esses 7, 8 impostos, desde PIS, Fim Social, passa por IPI, junta isso tudo no Imposto Único Federal. De novo, a Constituição de 88, quando carimbou o dinheiro e disse tem que ser saúde e educação, ela disse também, ao mesmo tempo, num rasgo de sabedoria e antevisão, temos que descentralizar esse recurso. Ela propunha também um esquema que, ano a ano, esses recursos iam ser descentralizados para estados e municípios, de forma que o Brasil reassumisse a sua característica de república federativa. O dinheiro tem que ir onde o povo está. Saúde, educação, saneamento. Votaram agora no presidente Bolsonaro buscando segurança. Cadê o dinheiro da segurança? Não tem que vir a Brasília buscar o dinheiro da segurança. O dinheiro tem que estar lá, no município. Então, se, ao mesmo tempo, nós encaixarmos todas essas peças, na hora que o Cintra vai simplificando os impostos e vai virando um só, todas aquelas contribuições não compartilhadas que foram criadas
para sustentar o comando central, isso começa a descer e desaguar. E o Brasil é uma pirâmide de cabeça para baixo. Os poderes, recursos e atribuições estão em Brasília. E a nossa ideia é virar essa pirâmide e botar ela direito. Os recursos têm que descer. O dinheiro tem que ir onde o povo está. E o pacto federativo é esse. Os novos governadores, a troca não é mais de tomar lá da cá. O presidente mostrou isso agora, quando fez a sua equipe. E eu acho que a classe política entende isso. 50% do Congresso foi renovado. E não adianta eu sair falando medida 1, medida 2, medida 3. Tem uma enxurrada de medidas que vem por aí, que não vai faltar notícia.